Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui novamente convosco e ver caras que já não vi há algum tempo. Hoje eu trago-vos este tema, que eu acho que é por isso que estão cá muita gente, não é? Vamos falar de namoro e de casamento e o pessoal achou por bem aparecer, porque temos sempre a aprender. Quem é que aqui é solteiro? São poucos, mas são os mais sortudos. Vão perceber que isto não é fácil, esta coisa de namoro e casamento não é fácil, não é? É um tema que é complicado. Eu estava há bocado aqui a comentar que eu podia ler e reler esta palestra todos os dias e todos os dias dizia: não aprendeste nada, não vale a pena, não é? Todos os dias nós caímos exatamente nos mesmos erros. Começar por vos dizer que as nossas primeiras relações são aquelas relações de amizade, não é? Em que nós conhecemos almas que têm afinidade connosco, não é? Com os quais estamos em sintonia e desenvolvemos relações de amizade que são, como ali mostra, um caminho reto, não é? Nós damos as mãos e seguimos de acordo com os nossos gostos, com aquilo que nos faz bem, que nos faz sorrir, e as almas e as relações de amizade caminham assim. Depois, entretanto, surge o namoro, não é? Os namoricos que nós vamos tendo e vamos percebendo que aquela estrada que era reta, na fase do namoro já leva aqui umas quantas curvas, não é? Nós já começamos a ter que ceder daqui, aprender dali, uns obstáculos acolá, e portanto já não é assim tão fácil. E depois há uma outra fase, gente, que é quando a gente chega ao casamento. Casamento até pode não ser no papel, não é? Mas quando a gente chega a viver com a pessoa, e aí, olha, não dá. A gente nem sabe por onde é que entra. Não é? Quando chega lá e diz: olha, eu não sei já o que é que eu estou aqui a fazer, porque isto eu não sei onde é que eu entro, por caminho é que eu vou, onde é que é a saída disto tudo, mas está tudo muito complicado, não é? Então é isto que nós vamos tentar abordar hoje e tentar perceber. A palestra vai ser assim, bem relaxada, está bem? Ninguém vai estar aqui a chicotear ninguém por causa do casamento ou daquilo que nós fazemos no casamento. Desculpa, mas é que você tinha que ter dividido mulheres e homens. Um dia só para homem, outro dia só para mulher. Mas e agora, como é que vai ser? Eu vou cutucar assim aí, Bruno. Sim, mas essa é a parte boa de quem está aqui à frente. A parte boa é a gente estar aqui e ver alguém. Estás a ver? Estás a ver? É assim. Então, antes de mais, vou-vos trazer aqui uns dados que eu tirei da Pordata, só para nós percebermos como é que está o estado do casamento neste momento em Portugal. Então, relativamente à taxa bruta de nupcialidade, que é quantos casamentos há por cada 1000 residentes, vejam como é que isto vem a descer aqui ao longo dos tempos, não é? Portanto, cada vez há menos casamentos. O pessoal gosta mais do... Sabem que eu tenho casamento marcado? Vou dar a notícia em primeira mão. É só em setembro. Porque eu queria chegar aqui e dizer assim: o pessoal agora não gosta de casar porque não quer assumir o compromisso. É mais fácil a gente ficar a viver juntos e se a coisa não der certo, cada um vai para o seu lado, não é? Mas depois como é que eu ia dizer isto se não tivesse já... Não é? Não podia estar a cobrar de ninguém, não é? Então, relativamente a quantos divórcios há por cada 1000 residentes, também vemos aqui sempre aumentar. Casamentos. Vejam bem a diferença. Quando nós olhamos para ali, casamentos em 1960 eram à volta de 70.000 casamentos. Neste momento, em 2016, desceu para 30.000 casamentos. Portanto, menos da metade. O pessoal está todo a dizer não. Essa coisa do casamento não está a dar. E relativamente aos divórcios, reparem quantos divórcios há por cada 100 casamentos. Isto é uma taxa enorme. Estão a ver ali? Por cada 100 casamentos, 69 dão em divórcio. Portanto, realmente mais vale não casar, eu também percebo. Se isto está assim tão mal, o pessoal acha mesmo para quê, não é? Seguirmos com isto. Numa pesquisa feita nos Estados Unidos, percebeu-se que 1 em cada 4 americanos declaram-se infelizes no casamento. E isto é muito, não é? Nós pensamos que 1/4 dos casamentos são casamentos infelizes, não é? Não estão a ter ou a atingir o objetivo que deveria. E com o avançar do tempo tem tendência a piorar. O que nos é dito no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a formação da família é que
Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Então nós sabemos que os casamentos, a maior parte das vezes, são pessoas que estão ligadas porque precisam daquela ligação. Eu, na altura, quando fiz esta palestra, já há algum tempo atrás, dei por mim a pensar, então, mas quando há espíritos que são antipáticos, não é? Se eles têm aquele sentimento de rejeição entre eles, por que raio é que eles se casam, não é? Porque é suposto aqui a minha energia, o meu santo, não dar com o santo dele, não é? E, portanto, não haver esta aproximação. Mas a verdade é que esta lei da atração funciona exatamente para isso, porque muitas das vezes é realmente necessário que aqueles espíritos tenham aquelas provações e, portanto, eles têm esta lei da atração, puxá-los mutuamente um para o outro, ainda que possam ser diferentes ou trazer problemas, não é? Porque a maior parte das vezes trazemos do passado. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Não é? Então aqui falamos não só a nível de laços de sangue, mas também os laços espirituais. Não é? Nós costumamos dizer que os amigos são a família que nós escolhemos. É assim? De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Então, não só a construção de uma família serve para ultrapassar determinadas provas e para o adiantamento espiritual daqueles espíritos, como também serve, pasmem-se, para dar continuidade à civilização. A gente precisa que isto continue, portanto tem mesmo que haver lares, não é? Famílias e nascimentos e por aí afora. Qual é o conceito de família? Eu trouxe-vos aqui o conceito sociológico de família, que diz que família é um conjunto de pessoas que se encontram unidas por laços de parentesco, laços estes que podem ser de dois tipos, vínculos por afinidade e consanguinidade, não é? Portanto, o casal ou depois a filiação entre pais e filhos. E temos também a denominação, aquilo que é para a Declaração dos Direitos Humanos, a família, em que é um grupo de pessoas normalmente ligado por relações de afeto ou parentesco, é o elemento natural da sociedade e tem direito à proteção da própria sociedade e do Estado. Portanto, nós aqui vemos sempre a importância que é atribuída à família. Dada essa importância, nós não nos podemos esquecer que, a maior parte das vezes, não todas, a família tem origem em quê? Num estado de namoro. Não é assim? Entre duas pessoas. Por norma. Não quer dizer que não surjam por aí acidentes. Acidentes que às vezes não são acidentes, mas acidentes. Mas a verdade é que começa num estado de namoro. E é por aqui que nós vamos começar. No livro Vida e Sexo, Emmanuel descreve o namoro como sendo um suave encantamento e um doce mistério. Só destas duas formas. É um suave encantamento porque é o encantamento por aquela pessoa que nós não conhecemos propriamente bem, não estamos habituados a conviver com ela e de repente, sabe-se lá porque surge um determinado encantamento, não é? Nós sentimos por aquela pessoa algo diferente. Para além disso, também é um doce mistério, porque nós não sabemos aquilo que aquela pessoa foi para nós no passado, se já convivemos com ela em vidas anteriores, o que é que ela representou nas nossas vidas e, portanto, acaba por ser um mistério, mas um mistério doce, porque, por norma, esta aproximação é boa para nós, não é? Os sentimentos que nos fazem, que nós sentimos nesta aproximação, são sentimentos bons. E, portanto, é um suave encantamento e um doce mistério. No livro Sol nas Almas, André Luís faz-nos uma proposta para os alicerces que nós devemos ter em conta numa relação. E, portanto, alicerces estes que devem começar, obviamente, juntamente
com o namoro, com a fase de namoro. E o que ele nos fala é que deve existir sempre respeito, cortesia, afabilidade e discrição. Eu confesso que quando li isto, a parte do respeito eu até percebi, a afabilidade também, porque eu sou muito... O meu namorado diz-me, tu és muito mimada. Tu só queres mimos, é uma coisa, uma lapa, como ele diz, portanto isto eu percebo. Mas depois a gente nem pensa tanto nesta questão da cortesia e da discrição, não é? Aquilo aqui coloca como alicerces para uma estabilidade na relação. E é isso que nós vamos ver um pouco mais aprofundadamente. Relativamente ao respeito, quando nós queremos saber ao certo o que é o respeito, é nós darmos conta da existência do outro indivíduo, não é? Nós percebemos que aquele indivíduo, aquela pessoa que está connosco, é uma individualidade só e, portanto, tem direito à sua forma de estar, à sua postura, aos seus sentimentos, à sua própria fala, porque nós adoramos interromper as falas dos outros, não é? Eu trouxe-vos esta frase aqui, que é exatamente desta forma que nós devemos pensar sobre o respeito, não é? Que eu posso discordar completamente daquilo que tu estás a dizer, mas defendo até à morte o teu direito de falar. É assim que as coisas deviam funcionar, mas normalmente não é assim que funciona, porque a partir do momento em que eu estou a discordar, eu já não quero deixar a pessoa ter a opinião dela e o ponto de vista dela, não é? E portanto aqui o respeito na relação é também isto, é nós conseguirmos escutar até ao final. Obviamente que se o meu pai estivesse aqui logo dizer isso é porque tu não és um pai com 3 mulheres em casa. Escutar até ao fim 3 mulheres, quando chega ao fim ele já nem sabe o que é que tem para dizer. Não é? Portanto, ele tinha mesmo que interromper de vez em quando se quisesse ter a palavra, não é? É também importante nós percebermos que o respeito passa também pela parte da confiança, não é? Se nós confiamos realmente na pessoa que está connosco. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, da capacidade que nós temos de falar com toda a gente de uma forma não presencial, isto faz com que muitas das vezes nós não consigamos ter aquela confiança plena que deveríamos ter na outra pessoa. E aquilo que nos é dito na pesquisa que eu fiz é exatamente esta necessidade que nós temos de perceber que quem ama tem efetivamente que confiar, não é? Então se eu vou vasculhar o telemóvel do meu namorado, ou se eu ando sempre atrás dele a tentar perceber onde é que ele está, com quem é que ele está, o que é que ele vai fazer, a que horas é que ele vem, tudo. Se eu estou a desconfiar, então isto já não é o amor que é suposto existir nesta relação. E já é uma forma de desrespeito. Portanto, a desconfiança por si só já demonstra desrespeito pela outra pessoa. Portanto, isto pode ser difícil e nós mais à frente vamos falar um pouco mais sobre isto, mas realmente é importante percebermos como é que esta questão do respeito também se reflete na questão da confiança. Obviamente que também há aquelas pessoas que não gostam que nós participemos em demasiado na vida delas, não é? Portanto, se eu quero participar na vida da pessoa que está comigo e ela se fecha em copas também, ela também está a desrespeitar a pessoa, não é? Porque não deixa que exista esta partilha que é necessária numa relação. Portanto, tudo isto são as bases do respeito. Falamos também sobre a cortesia. O que é ser cortês? Atencioso, gentil, não é? No fundo é ser gentil. Olha, lá está a Eli, é ser gentil, ser educado, não é? Nós vemos muitas vezes, se calhar, a parte da gentileza, nós estarmos num autocarro e entrar alguém mais velho ou carregado e nós cedermos o nosso lugar, não é? Isso era o que acontecia antigamente. Hoje em dia a pessoa entra e a gente finge que está a dormir. Estou muito cansada, não é? Mas, antigamente isto, eu lembro-me da educação que me foi passada, o mais normal era isto acontecer, nem se via sequer de outra forma, não é? Qual é o problema, gente? E o que é que eu ponho aqui a procura por parte da mulher? A sociedade tem uma forma de demonstrar as coisas, que é a mulher aos 25 anos tem que ter namorado. Ali, 25, 30 anos tem que ter namorado. Aos 30, entre os 30 e os 35 tem que estar noiva. Não é? Aos 35, se não está noiva, começa o desespero. Não é? Já está uma coisa aqui está mal e elas já começam a entrar em desespero. Se chega aos 40, elas ficam convictas, são um milagre. E então o que acontece é que, se nós pensarmos nas estatísticas, diz-se que para cada homem existem 8 mulheres. Então é um desespero total, gente.
Elas querem muito encontrar alguém. E precisam tanto de encontrar alguém porque não queremos ficar sozinhos, porque nós achamos que a nossa felicidade depende da existência de outra pessoa. Portanto, as mulheres querem tanto encontrar alguém que já nem deixam os homens serem gentis. Para quê? Não é preciso. Não é preciso. Basta querer. Nós estamos lá, não é? Portanto, isto é o que acontece grande parte das vezes. E aí então o que acontece é que o homem fica acomodado, não é? Porque o homem percebe que já não tem que existir aquela luta, não é? Aquele ir atrás da mulher. Não vale a pena, elas estão ali, todas. Porque eu sou só um e elas são muitas, então já não existe esta necessidade. E é também necessário a existência de uma cortesia perante a relação. Desculpem que eu não podia andar para a frente. Quando eu falo de cortesia perante a relação, é exatamente isto, é sermos gentis para a nossa relação. Às vezes nós perguntamos a um casal, assim, há quanto tempo é que vocês estão juntos? Eles dizem, há 10 anos. Foram 5 anos de namoro e 5 anos de casamento. Então eles próprios fazem ali uma divisão, não é? Eu namorei durante 5 anos e agora estou casado há 5 anos, não é? A gente podia dizer assim, olha, estamos juntos há 10 anos e namoramos há 10 anos, casámos há 5, mas continuamos a namorar, não é? Mas não, 10 anos, 5 de namoro, 5 de casamento. Agora, o namoro acabou, agora é uma coisa séria, não é? Então isto é ser cortês também perante a própria relação. Relativamente à afabilidade. A afabilidade é, como aqui diz, a caridade no trato pessoal, não é? Que nós muitas vezes não temos. Mas isto da afabilidade é exatamente isto, ser carinhoso, praticar a afetividade. E será que é possível manter esta afabilidade durante o relacionamento com aquela pessoa? Ou isto é só no início, não é? Durante o tempo de namoro isto é só estrelinhas a brilhar. E depois o tempo vai passando, chega ao casamento e a pessoa é tanta coisa, tanta conta para pagar, não é? Tantas despesas, a pessoa sai de manhã de mau humor e chega à noite cansada e portanto esquece da importância que existe e que deve ser dada ao carinho dentro da própria relação. Não é? Antes havia a motivação de proximidade, digamos, não é? Porque na época do namoro nós queremos muito estar juntos, nós só pensamos em estar com aquela pessoa e falar com a pessoa a toda a hora e queremos aquela proximidade e depois nós deixamos que esta necessidade de proximidade se perca, não é? E começa tudo a ser muita rotina. Há aquele casal que na época de namoro saem à noite de mãos dadas. Mãos dadas é só durante o namoro, não é? Chega ao casamento e cada um anda lá. Não, olha, esta senhora já está surpreendida. Nós fizemos a semana passada 50 anos de casados e andamos de montada sempre. Sim, como é que aguentou 50 anos? Estamos longe dos 50. Qual é a receita? Não há receita. Não há receita. Qual é a receita? Não há receita. Mas também de montar. Eu também não sou muito boa cozinheira, portanto se me fosse dar uma receita, depois a coisa também podia mal, não é? Mas, pessoal, enquanto namora, anda sempre abraçados, de mãos dadas e tal. Depois de casados, a coisa é... parecem colegas, não é? Andam, lado a lado. E então o casal, durante o namoro, saiu à noite, sentou-se num banco de jardim, estava o céu estrelado, a lua, e ela diz para ele, olha, a lua tão bonita. E ele responde, mas nada ultrapassa a beleza dos teus olhos. E depois, mais tarde, já maduro, já na época de casamento, vão os dois lado a lado, chegam ao mesmo banco de jardim, sentam-se e ela diz, olha, a lua está tão bonita. E ele diz, ah pá, não vês que vai chover, é uma nuvem que está a passar aqui. Mas já não tem, já não existe este trato, não é? Este encanto, não é? Porque nós deixamos que se perca ao longo do tempo. Não é? Relativamente à descrição, trouxe-vos ali aquela frase que diz felicidade sem plateia dura mais. Porque a gente gosta desta coisa de contar. Eu prometo, eu estou-vos a dizer isto e estou a dizer, e eu por mim falo. Porque eu sou assim, reclamo com toda a gente sobre o que se passa. Não é? Às vezes são desabafos, não é nada de especial, mas por vezes o ideal é realmente que nós façamos isto, fortificar as 4 paredes. Não é? Então uma dificuldade às vezes vira problema, porque aquilo que devia ser tratado a 2 acaba por ser tratado a 10. E depois há aquela história de quem conta um ponto acrescenta um ponto, não é assim? E depois há quem diga assim, não, mas eu quero tratar das coisas a 2, mas eu tenho aquela amiga do peito e não posso deixar de contar isto à minha amiga do peito. O problema é que a amiga do peito tem um amigo do joelho.
meu amigo do joelho tem o amigo do pé, não é? E depois isto anda aqui a rodar e às tantas o nosso problema já virou conhecimento de toda a gente, problema de toda a gente, e às vezes uma coisinha de nada já vira um problemão, não é? Quando não vale a pena que assim seja. Então há assuntos que é realmente necessário que sejam resolvidos apenas a 2, pelo menos numa primeira fase. E depois, se quisermos que seja a 3, vem um terapeuta, se calhar, não é? Em vez de ser a amiga do peito, se calhar um terapeuta. Relativamente ao Livro dos Espíritos, também aqui vos trago, obviamente, para introduzir a doutrina, na questão 695, Kardec questiona: será contrário à lei da natureza ao casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Portanto, o casamento é visto como um progresso. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E a resposta seria uma regressão à vida dos animais. Então nós vemos aqui que o casamento é efetivamente um progresso, uma marcha e algo que nós conseguimos alcançar enquanto humanidade. Okay? Não quer dizer que aqueles que não casam não possam progredir. Progredir na mesma, não é? Mas a nível de relação a 2, o casamento tem a ver exatamente com este sentido de progresso. Há obviamente quem considere que nunca vai casar ou nunca vai encontrar a sua alma gêmea. Eu também já pensei assim. Toda a gente já pensou assim. Então quando acaba um namoro, a gente diz: pronto, a minha vida acabou, nunca mais vou conseguir encontrar alguém como aquela pessoa. Não é? E depois eu, nesta altura, lembro-me da minha mãe que me dizia assim: Fabiana, nós somos mesmo como os autocarros, vai um, vem outro. Ela a tentar me animar a dizer estas coisas, não é? Mas a minha avó também dizia: para todo um pé rapado há um chinelo velho. Achava que sim. E para todas as panelas há uma tampa. Pronto, é assim que nós temos que pensar. Se não for nesta vida, é noutra, gente. Mas pronto, a gente sabe que tem muitas, também não faz mal nenhum. No comentário a estas questões, Allan Kardec diz: o estado de natureza é o de união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Então, o casamento aqui serve exatamente para este sentido de progresso e para um sentido de compromisso. É fundamental que existe entre 2 seres que se consideram seres afins, não é? Almas afins, que existe este sentido de compromisso que perante as leis humanas é dado através do casamento. Ainda que haja aquelas pessoas que acham que assinar um papel não quer dizer nada, mas tem que existir o assumir de um compromisso. Quantos não há que creem amar perdidamente porque não julgam senão sobre as aparências e quando são obrigados a viver com a pessoa não tardam a reconhecer que isso é senão uma admiração material? Parece as nossas mães a falar. Mas isso é tudo muito bonito, mas quando forem viver juntos, eu quero ver se a coisa continua. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e de quem criais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Só depois de nós vivermos e de convivermos constantemente com aquela pessoa é que nós percebemos quem é que nós temos ao nosso lado. Nós gostamos muito mais daquela outra fase do encantamento, em que ele é o príncipe perfeito e ela é a princesa perfeita. Vou-vos dizer uma coisa, olha, vou-vos dizer já uma coisa que só vem no final da palestra. É que o homem casa com a mulher a achar que ela nunca vai mudar. E a mulher casa com o homem a achar que ele vai mudar. É sempre isto que acontece. Portanto, mais vale nós já estarmos cientes disto, não é? É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. Se nós tivéssemos isto na nossa mente, se calhar conseguimos ultrapassar grande parte dos problemas nas nossas relações. Quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Há 2 espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se tomam uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível, eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com um amor eterno se odeiam quando a ilusão termina.
A gente vê imenso amor. Há pessoas que têm uma capacidade enorme para se apaixonarem à primeira vista. E aquela pessoa, aquela é que é. É sempre, aquela é que é. Até que a ilusão acaba. E então a outra é que será, não é? Há de voltar. Trago-vos aqui os vários tipos de casamento, de casamentos que existem, não é? De relacionamentos, se assim quisermos chamar, que podem ser eles acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes, não é? Isto, obviamente, estamos a olhar aqui para a pirâmide, tendo em conta o nosso cadastro evolutivo. Mas, por norma, se nós olharmos para as nossas relações hoje em dia, não é? Quando nós conhecemos alguém, isto é uma coisa transcendente. Isto é nós, é mais do que o corpo. Isto é uma coisa que nos une, que nós não sabemos explicar. Depois o tempo vai avançando e a gente vai vendo ali um defeito ou outro e diz, nós somos almas afins. Temos uma afinidade que nos liga e vai durar para sempre. Mais uns meses, uns anos, a gente já diz, isto está a começar a ser um sacrifício, não é? Porque afinal isto não era bem aquilo que eu queria, mas agora já estou cá, não é? Também tenho que aguentar um bocadinho. Depois diz, isto é uma prova. Portanto, isto é uma prova. Puseram-me esta pessoa à frente porque eu tinha conseguido suportar isto e passar. E depois, já depois dos 50 anos, a gente diz assim, olha, isto foi tudo um acidente. O ideal era mudar-nos já isto tudo, porque não correu nada como a gente queria. Não é? Não diz nada e que ela até anda de mãos dadas. É? Temos que ter atenção que está aqui exceções. Vou fazer-vos aqui umas perguntas, a ver se alguém sabe. Como é que se chamava a esposa do Mickey? A Minnie era namorada. E como é que se chamava a esposa do Pato Donald? Margarida era namorada. Os desenhos animados não casam. Oh. Eles sabem. Aliás, se eu bem me lembro, os Flintstones se casaram, mas esses eram do tempo da pedra, não é? Hoje em dia já ninguém casa. Que tipos de casamentos são estes? Os acidentais são o encontro de almas por efeito de atração momentânea, sem que exista qualquer ascendente espiritual, não é? Portanto, é aquilo que às vezes acontece fortuitamente. Os casamentos provacionais são reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Estes são aqueles que a maior parte de nós se encontra e são os que mais existem no nosso planeta, exatamente porque estamos num planeta de provas e expiações. Dizer-vos também que os casamentos que são acidentais podem gerar eles próprios situações para o futuro, não é? Se aquilo foi algo fortuito e aquelas duas almas nem se conheciam, mas acidentalmente gerou ali uma relação, podem estar a criar situações que levem a oportunidades futuras, não é? Depois temos os sacrificiais, que é o reencontro entre um espírito mais evoluído com uma alma inferiorizada com o objetivo de ajudá-la no progresso, não é? Estes sacrificiais, obviamente, que envolve, como o nome indica, sacrifício, não é? Envolve também sofrimento. Nós temos casais que se separam, mas continuam em prova e neste sentimento de sacrifício um com o outro, não é? Porque eles já se separaram há 3 anos, mas a amiga chega ao pé da mulher e diz: sabes onde é que eu vi o teu ex-marido ontem? E ela diz logo onde é que ele está. Quando é suposto eles estarem separados e a coisa termina, a gente não deixa. A gente não deixa, a gente gosta desta coisa de continuar em prova, não é? Por isso é que é um sacrifício, porque a gente gosta que assim seja, não é? Muitas das vezes nós é que fazemos por isto. Depois nós temos os casamentos afins, que é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos, e os transcendentais, não é? Que ainda nos falta muito, amigos, para lá chegar, que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aquilo que nós nem sabemos o que isto era. Eu estou para aqui a dizer isto, mas eu nem faço ideia que aqueles realizações imortais. Que é isto, gente? Não é? Coisas mais à frente. Não é? Aquelas que a gente nem percebe. Estou ainda à espera que o homem consiga passar a ferro e ele agora vem-me falar em realizações imortais. Isto é muito, não é? Obviamente, depois aqui há muito sacrifício envolvido nos casamentos provacionais e sacrificiais. Obviamente que se tiverem filhos, dali tem origem outro tipo de relações, as relações filiais, e portanto se há ex-maridos e ex-mulheres não há ex-filhos, e portanto devemos
Manter também aqueles 4 pontos que falámos há pouco, o respeito, a cortesia, a afabilidade e a discrição, também para estas relações filiais, não é? Também precisam destes pontos. Se bem que depois também temos um outro tipo de situações que eu ressalvo sempre quando falo sobre este tema, que é a visão dentro do movimento espírita. E qual é essa visão? Todos nós sabemos, é aquela que, por mais problemas que existam naquela relação, a gente diz, não, eu sou espírita, eles disseram que isto é uma missão, eu vou ter que levar isto até ao fim, dê por onde der. Não é? E às vezes nós vemos situações que há agressões físicas, há agressões morais, psicológicas, tudo, mas a pessoa diz, não, mas eu tenho, porque isto é a minha missão. Vou-vos contar uma história. Mais uma. Um casal, ela era uma mulher muito difícil, devia ser eu, uma outra encarnação. Muito difícil, muito chata, sempre a reclamar com o homem, muito autoritária. Sou eu. Estou a fazer a descrição minha, muito autoritária, sempre a querer as coisas. Olha, sempre a querer as coisas à maneira dela, tem que ser feito desta forma, não sei o quê. E o marido era espírita e dizia assim, pronto, mas eu tenho que aguentar, isto é a minha missão. Isto é a minha missão, eu vou aguentar. Também é assim, juntaram-nos nesta reencarnação, mas eu vou tratar de suportar esta missão e na próxima estou livre, mais adiantado, dou um salto para outra coisa qualquer, não é? Os anos foram-se passando, eles ficaram 50 anos juntos. Entretanto, ele desencarnou, mais tarde desencarnou ela, ele estava a preparar, então, junto com a espiritualidade, uma nova reencarnação, e qual não é o espanto quando a espiritualidade diz que tem programado para ele vir novamente à Terra e ser marido dela. E eles estão a gozar. Eu aguentei 50 anos. Isto não foi suficiente para eu cumprir, passar esta prova e as minhas expiações todas. E aquilo que a espiritualidade diz foi, mas a questão é que tu só aguentaste, não amaste. E não é diferente. Porque se for só para aguentar, a gente não está a fazer nada. Então a gente tem que aprender a vir, suportar as provações e mesmo assim amar aquela pessoa. Portanto, estão a pensar que são livres uns dos outros, se calhar. Não, o contrato de estacionamento é que a morte nos separa. Pronto, olha, até que a morte nos separa. O problema é que não há morte. Também já chegámos a essa conclusão, não é? Essa é que é. E então, indo para isto, que nós temos a tendência de achar que o que Deus uniu não separa o homem, não é? Que é isto que nós muitas vezes pensamos, há que refletir também, o Evangelho segundo o Espiritismo diz-nos, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. E isto para vos dizer que aquilo que Deus uniu, pressupõe-se que quando Deus une alguma coisa, essa união vem desta lei moral, que é a lei de amor. Portanto, quando a lei de amor não existe de todo, não estamos perante uma união feita por Deus. Porque nós não estamos a conseguir aquilo que é a base das uniões que se querem, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua das esposas se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não presida à união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. E continua, daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimónio, se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Portanto, é isto que nós temos que ter em conta. Quando nós olhamos para uma relação e dizemos, não, isto é a minha missão, é a nossa missão se nós conseguirmos pôr por detrás a lei de amor em ação.
E não se for só a lei do aguenta, estamos quase lá. Questão 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E a resposta é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as leis da natureza são imutáveis. Então eu pergunto, se estão a ocorrer agressões, maus tratos, violências de toda a espécie, faz sentido às vezes estes casais estarem a aumentar os débitos para o futuro? Porque muitas vezes é isto que acontece. Não está a ser possível passar por aquelas provas, só estão a aumentar ainda mais os débitos entre aquelas pessoas. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens lhe hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Portanto, só quando não está aplicada a lei de amor é que há esta necessidade de recorrer ao divórcio. Também não é preciso agora toda a gente sair daqui e divorciar-se, não é isso que eu estou a dizer. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, o que é que nós estamos à procura no casamento? Temos que ter em conta que o outro não é responsável pela nossa felicidade. Ou nós somos felizes com o outro, ou nós somos felizes sem o outro. Devíamos fazer uma tatuagem desta frase. Ou não. Mas devíamos ter gravado esta mensagem, não é? Que nós ou somos felizes com o outro, ou somos felizes sem o outro. Sabem aquela história do homem que foi feliz 3 vezes? Que ele casou-se com uma mulher, era feliz com a mulher. Entretanto, as coisas correram mal, eles separaram-se, ele ficou solteiro um tempo, depois casou com outra mulher, foi feliz com outra mulher e a primeira, coitada, ficou infeliz a vida toda. Mas ele foi feliz 3 vezes. Casado com ela, solteiro, casado com outra, ele conseguiu ser feliz 3 vezes. E ela, às vezes, ela ficou na infelicidade, porque às vezes nós achamos isto, que é aquela pessoa completa-me, como se nós não fôssemos completos sozinhos. A partir do momento em que nós elegemos alguém de quem depende a nossa felicidade, caminhamos para a infelicidade. Isto é muito importante. Por isso é que as mulheres se convencem que não querem estar sozinhas e andam aí à agulha, cada 8 por um homem, não é? Nós temos a tendência de achar que não somos felizes sozinhos. E eu já vejo ali gracinhas atrás. É só? O que é o relacionamento saudável, não é? Eu trouxe-vos aqui esta frase que diz: eu cuido de mim, você cuida de você, eu cuido de você, você cuida de mim e ambos cuidamos da nossa relação. Não é? É assim que devia ser, porque uma relação saudável é suposto ser co-participante e corresponsável. Não é? Nós estarmos sempre cientes que nós trabalhamos com o outro, aprendemos com o outro e crescemos com o outro. Então, tudo é feito em conjunto. Sempre. Nem tudo. Quase. Não é? Há coisas que cada um faz por si só. Não é? Nós também temos o nosso próprio adiantamento individual. Mas numa relação convém que exista esta corresponsabilidade e esta cooperação entre todos. 3 aspectos em terem atenção para a construção de uma relação saudável: a crítica, o ciúme e o diálogo. 3 coisas que nós vamos abordar muito rapidamente. Eu vou tentar ser rápida, não tem sido fácil. Aquilo está a andar muito mais depressa do que era suposto. Vejam lá. Pois. Relativamente à crítica. Por norma, nós não permitimos que o outro se posicione. Não é? Porque o outro tem uma posição, se a posição é contrária à nossa, já está o caldo entornado, porque não pode ser assim. Depois nós temos esta tendência de achar que o outro não vai dar conta do recado. Sou eu. Não vai conseguir fazer isto. Isto não é? Nós achamos sempre que dar responsabilidade ao outro para fazer alguma coisa não vai sair bem feito. Trago-vos aqui o papel da mulher na sociedade, estando nós agora em 2019, porque a mulher teve esta capacidade formidável de se emancipar, de sair de casa, de aprender, de estudar, de passar a ser assalariada, de tudo, não é? Não preparou foi o marido para ficar em casa. Esse é que foi o grave problema. A mulher fez tudo por ela e o problema agora é que vai trabalhar, chega à casa e tem tudo para fazer a mesma.
porque esqueceu-se de preparar o marido para chegar a casa. O que é pior, somos nós, na maioria das vezes, que educamos os filhos. E pior, já vamos lá chegar, Que a mulher vai trabalhar e depois chega à casa e tem a casa para arrumar, a casa bem para limpar, o cão para passear, tudo para fazer. Não é? E o homem? O que é que aconteceu ao homem? Ficou lá no 1950. Chega à casa, tira os sapatos, vai tomar um banho, senta-se no sofá e depois ainda diz: o que é o jantar? Olha, assim eu odeio esta frase. Todos os dias, assim que eu estaciono na moto, a primeira coisa que o Pedro me diz é: o que é o jantar? Sempre. Sempre. Eu já lhe digo: é aquilo que tu fizeres, meu querido. Não é? Não dá. Sempre. Então o homem ficou nesta posição, porque a mulher deixa que isto aconteça, não é? Porque não preparou o homem para isso. Pior ainda, aquelas situações em que existem filhos, e então a mulher chega a casa, está a fazer tudo e mais alguma coisa, o homem está lá no sofazinho e de repente as crianças chegam e dizem: oh pai, anda a brincar comigo. E a mãe diz: para quieto que o teu pai tem que descansar. As mulheres me dizem isto por cima. Não é? E depois chegamos, obviamente, à outra parte, também é engraçada, que é quando as mulheres a falar umas com as outras e uma diz assim: o meu marido hoje limpou-me a casa de banho. Muito orgulhosa. Como se ele também não usasse. Não é? Mas limpou-me, não é? Porque era um trabalho meu, mas ele fez. Eu estou extremamente orgulhosa porque ele limpou-me a casa de banho. E depois chegamos à parte que já estávamos a ouvir por ali, que é a falta de predisposição que o homem tem para abraçar o trabalho do lar, não é? Que já por si só é muito pouca, e depois nós temos as mães a ensinar os filhos de como é que a coisa funciona. Quando nós estamos à mesa, certeza vocês já passaram por isto, o jantar de Natal, todos à mesa, e temos crianças também, não é? Depois temos crianças mais cresciditas, rapazes e raparigas. Quando acaba a refeição, as mulheres mais velhas levantam-se: meninas, vamos ajudar a levantar a mesa. Meninas! Os meninos não. Os meninos fazem o que entenderem. E depois o que acontece é quando começa a existir esta faísca nas relações, porque os homens não têm esta predisposição para ajudar nas tarefas domésticas, quem é que nós culpamos? As sogras. As sogras! Eu já comecei a apontar o dedo à minha e sabe o que ela me disse? Não aceito devoluções. Ainda por cima não aceito devoluções. Por isso é que eu agora estou a educar. Olha, por isso é que eu agora estou a educar a minha mãe, coitadinha. Ela às vezes ela olha para mim e diz: Fabiana, estás a ser tão ríspida com ele. Só porque eu peço ao rapaz para ele lavar a louça. Olha, deves digo mais. Ainda bem que ele não está cá, porque ele não gosta que eu fale dele. Vocês sabem, isto nunca aconteceu. Se ele vos perguntar, isto nunca aconteceu. Pelo amor de Deus, está a pegar para a internet. Ele não vê. Não há problema que ele não vê. O Pedro está definido lá em casa que eu cozinho e ele lava a louça. Eu eduquei muito bem ali a coisa, está tudo definido, não é? Esta semana houve um feriado, não foi assim? E portanto eu cozinhei, porque eu nem aos feriados tenho coisa, mas na véspera eu cozinhei e ele tinha a louça para lavar. E ele diz para mim: ó princesa, posso lavar a louça amanhã? E eu, como até sou uma miúda porreira, disse: por mim, tu é que sabes. E no dia seguinte o que é que ele fez? De manhã teve que lavar a louça, mas ele estava a lavar a louça e eu já estava a fazer o almoço. E a seguir a fazer o almoço, mais louça para lavar. Diz ele: outra vez louça para lavar? Não, a outra era a de ontem. Na verdade, tu ainda não trabalhaste muito hoje, tu só deixaste o de ontem para hoje, não é? Agora tem que ser eu a fazer o papel da minha sogra. E ela não quer devoluções, já viram isto? Isto não é fácil. Temos também a questão dos ciúmes. Os ciúmes, meus caros, que é aquilo que se diz que é o veneno da relação. E tem a sua razão de ser. No livro dos Espíritos é-nos dito que quem carrega esta dificuldade não tem uma noite de paz sequer. O ciúme é instabilidade e representa o reflexo das nossas inferioridades no campo moral. Eu tenho um colega meu que diz que quando nós sentimos ciúme de alguém é porque nós sabemos que aquilo que achamos que esse alguém pode fazer é porque nós seríamos capazes de fazer. Fiz-me entender? Portanto, o problema está em quem? Em nós. No ciumento só. É o reflexo. O problema está em quem é ciumento, não é? Porque quem é ciumento está a refletir no outro aquilo que acha que poderia fazer. Okay? Eu gosto de comparar
o nosso sentimento de amor, sabem aquela geleia que os miúdos usam para brincar? Coisa, não é? Ela é assim meio mole, não é totalmente líquida, mas também não é só. Como é que se chama? Slime. Pode ser. Mas logo eu não tenho filhos, não é? Nem sei o nome destas coisas. Eu costumo dizer que a gente deve tratar o nosso sentimento assim como se fosse esse slime. A gente põe na mão e nem pode abrir demasiado a mão, porque se abre demasiado aquilo começa ali a ir-se embora. E este abrir demasiado é quando nós não estabelecemos contacto com o outro, é quando é tudo demasiado solto. A gente não tem interesse sequer no outro e também não pode ocorrer. E depois o contrário, quando a gente aperta demasiado, quando a gente aperta tanto que quer aprisionar, começa a sair, a gente vai embora na mesma. Não vale a pena a gente achar que está a aprender alguma coisa, porque acaba sempre por sair. Então o ideal é a gente tratar assim, sabe? Ficar aqui, depois começa a escorrer deste lado e a gente vai lá, sem dar uma chapadinha também. Mas vai lá e trata de manter ali direitinho. Isto é fácil, não é? No slime. No slime é sempre fácil, não é? Depois existe também a necessidade de nós olharmos para estes relacionamentos. Nós temos que olhar sempre para o homem e a mulher com as suas limitações. Como é que eu vos vou explicar isto? Por exemplo, entre o homem e a mulher, quem é que vocês acham que tem maior capacidade de aquela parte geográfica, sentido de orientação? O homem. Não quer dizer que não hajam mulheres, obviamente, que tenham um bom sentido de orientação, mas por norma é o homem que tem mais acentuada esta capacidade de se localizar. Eu também sou homem. Eu também sou homem. Também há, mas por norma a gente gosta, a gente olha, a gente consegue perceber que os homens têm mais esta capacidade. Por exemplo, a estacionar. Olha, eu sou a primeira. Quando eu vejo alguém a estacionar e que está ali a fazer uma série de manobras e a coisa não está a correr bem, igual, é mulher. É mulher, coisa. E por norma a mulher, se faz isto, faz a primeira, não consegue estacionar, volta para a frente e olha a ver se alguém está a ver. Faz a segunda e volta a não correr bem, ela vai-se embora. Deixa o espaço e vai encontrar outro maior. Mas, Fabiana, é que a mulher tem um monte de coisa para pensar. O homem não, também acho. O homem só estaciona, só o que geográfico. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, a mulher estaciona de ouvido. Vai atrás, bate, ouve. Exatamente. Mas em contrapartida, a mulher, ao contrário, a mulher tem um sentido visual muito mais apurado que o homem. E aqui não há dúvidas. Porque o homem vai à cozinha, abre a porta do frigorífico e grita: onde é que está a manteiga? E a mulher lá dentro diz: está no frigorífico. E ele diz: não está. E ela: está. Não está, está. E ela vai lá dentro, já a bater com os pés no chão, abre a porta do frigorífico e faz aparecer a manteiga. Porque é mágica. Os homens é que não sabem fazer isto, mas as mulheres fazem magia. Os homens só veem assim. Tem que estar aqui no campo, não é? Sim, mudar de lugar também. Mudar as coisas de lugar. Depois há uma outra coisa que faz esta competição entre homens e mulheres, que é, e as mulheres também ganham, meus caros, a fala. O homem fala em média 3.000 palavras por dia. A mulher fala em média 12.000 palavras por dia. E eu acho que ultrapasso largamente isso. Às vezes os meus pais dizem para o Pedro: ó Pedro, estás tão calado. Ele: ainda não se calou. Porque eu falo por mim e por ele, não há problema nenhum. Não é? Então nós temos esta necessidade, a mulher tem esta necessidade de falar. Fala. E o homem tem uma capacidade que as mulheres não sabem, que é de apagar tudo o que a mulher diz à medida que ela vai dizendo. E só grava a última frase, que é por causa da gente perguntar: o que é que eu estava a dizer? Ele sabe. Porque ele gravou a última frase. E a gente acha que eles estão com atenção. Mas eles não estão com atenção. Só gravaram a última frase. Isto já vos aconteceu, certo? Por isso é que a gente, uma semana depois, diz: eu vou fazer não sei o quê. Vais? Sim, eu já tinha dito, não me lembro depois. Ele apaga, não é? Ele apaga tudo. Com as crianças, por exemplo, vejam como a mulher tem esta capacidade de falar e que serve para muita coisa. Quando um bebê está a chorar e o pai vai lá, o que é que o pai faz? Oh, bebê. Pronto, já está.
não é? É isto. Já está? Chega. E se for a mulher, ela ouve o bebê chorar e já vai da cozinha. Oh, meu bebê, mas já vai a caminho. Estou com saudades da mãe. A gente tem que esgotar as palavras, não é? Ao longo do dia. Precisamos disto. E isto já vem, são diferenças que já vêm desde a pré-história, porque o homem, quando saía em grupo para caçar. E por isso é que eles desenvolveram muito o senso de orientação e muito pouco da fala. Eles queriam estar em silêncio, atentos. Não é? E a mulher o que é que fazia? Ficava em casa a tomar conta das crias e a falar, não é? E a desenvolver o afeto com as crias e a parte visual, ver se estava tudo bem. Não é? Portanto, é daqui que vêm estas diferenças. E portanto nós temos que ser um pouco mais compreensivos e perceber que as criaturas masculinas nem sempre vão estar a ouvir e nós temos que aprender a calar um pouco mais. Se conseguirmos. Eu não conseguir, olha, tenho que falar na mesma, não é assim? O diálogo é muito importante e era exatamente aqui o último ponto que eu estava a dizer, é que o homem tem de saber ouvir e a mulher tem de saber calar. Uma relação sem diálogo é uma relação doentia. André Luiz diz-nos que o diálogo é o alicerce de todas as relações em todos os planos. Até no plano espiritual, o diálogo faz parte, se não for verbal, é mental, mas está sempre presente. É preciso nós percebermos qual é a diferença entre diálogo, discussão e debate. Eu falo nisto tantas vezes, mas estou sempre a debater e a discutir. Percebem? Eu já sei que é o diálogo que a gente tem que prevalecer, mas estou sempre a debater e a discutir. A diferença é que quando nós olhamos para a discussão, é quando nós estamos a discutir determinado assunto, a falar sobre determinado assunto e as emoções estão presentes. Nós não estamos simplesmente a falar para tentar perceber, não, nós já estamos com emoções nossas sobre o assunto. O debate é quando nós queremos à força toda ganhar aquela guerra. E portanto nós usamos argumentos que às vezes nem são argumentos, porque temos que ganhar aquela guerra. E o diálogo, a melhor definição de diálogo é que nós tentamos colocar sempre algo mais no saco, percebe? Então quem partilha de um diálogo está sempre a acrescentar mais. E é isto que nós devemos fazer, é não impor a nossa ideia ao outro, não discutir com o outro de acordo com as nossas emoções, mas perceber o lado do outro, acrescentar um pouco do nosso lado, deixar que o outro acrescente também e assim vai crescendo um conhecimento maior. Toda a gente faz isto, não é? Toda a gente faz isto. Eu aqui digo que a falta de diálogo é o emburramento, sabem porquê? Porque a mulher gosta de prender o burro. E o homem gosta de virar jumento. Fica logo todos muito agressivos e não sei o quê. A mulher prende o burro, o homem fica a dizer, é o emburramento. Não é? Então é necessário que exista, obviamente, um diálogo saudável sobre todos os aspectos da relação, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre os objetivos pessoais, sobre os sentimentos, sobre a própria intimidade. Isto acontece muitas vezes porque quando se chega àquela parte em que já não existe a afabilidade, como falámos há pouco, porque já passaram muitos anos e porque há muitos problemas e depois a gente esquece da importância da afabilidade na relação, muitas vezes o que acontece é que o homem chega à casa e quer procurar o envolvimento pelo lado corporal e a mulher precisa de outro tipo de envolvimento. Há uma centena de coisas a acontecer e ela precisa que o homem não dilite as frases todas que ela está a dizer e depois então logo se vê. Não é? Se a coisa corre bem, se ela consegue desabafar, perceber tudo o que a rodeia e depois então chegamos a outro tipo de envolvimento. Não é? Mas muitas vezes os casais nem sequer sobre este tipo de envolvimento a nível de intimidade conseguem dialogar. Porque começam logo a vir as emoções, não é? As emoções, o debate e fica tudo cada um para o seu lado. O que acontece é que nós criticamos situações banais. Nós mostramos ciúmes para mostrar que amamos, porque nós achamos que quem tem ciúmes é quem ama realmente, não é? E nós forçamos a discussão e o debate para termos razão, porque o nosso orgulho aqui funciona constantemente, não é? Está sempre em primeiro plano, nós queremos sempre ter razão, quando não é isso que se quer num relacionamento saudável. Trago-vos aqui esta frase que diz:
Temos que construir uma relação na qual os aspectos saudáveis de cada um se complementem, na qual ambos possam ser o que são, duas individualidades em uma parceria. E depois às vezes acontece aquilo que estava a dizer há pouco, que é quando eu casei com ele eu não sabia que ele era assim. E então temos que ficar com aquela frase que eu vos disse há pouco: o homem casa com a mulher a achar que ela não vai mudar e a mulher casa com o homem a achar que ele vai mudar. Porque o homem acha que ela vai ser sempre uma Cinderela, amável, nunca vai virar bicho. Porque será que a alcunha que o Pedro tem para mim é bicho? Agora, pensar bem, não é? É isto. E nós, pelo contrário, achamos que os homens, não, ele vai começar a participar no trabalho doméstico, a ser mais proativo, a ser carinhoso, não é? Achamos sempre que eles vão mudar de alguma forma. E aqui é que está o problema. Também porque as mulheres são muito mais flexíveis do que os homens no que toca à mudança, e os homens foram educados com uma educação mais rígida no que toca à fragilidade, não é? Os homens, quando cai um rapaz e começa a chorar, a gente diz logo: já passou, um homem não chora, não é? Se for a menina, não, beijinho dói, porque ela é uma menina, não é? Meu Deus, estou muito atrasada. Mas estou quase a acabar. Para finalizar, deixo-vos, primeiro, um poema que Victor Hugo nos deixou para acabar com as competições entre o homem e a mulher. E então ele diz-nos: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pelas lágrimas. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, os martírios sublimam. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é o templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Daqui acabam todas as comparações, não é? Entre homens e mulheres. Ou não. Porque eu já vos disse, vocês vêm, amanhã temos esta palestra outra vez e hoje à noite vai ser tudo igual na mesma, não é? Deixar-vos então, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado. Portanto, eu aqui falei sobre o divórcio, mas convém percebermos que efetivamente devemos tentar conjugar a nossa relação dentro daquilo que é a lei de amor, para dificultar ao máximo o divórcio. É nos laços matrimoniais que se operam aperfeiçoamentos e reconciliações endereçados à evolução da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento. Portanto, no casamento nós conseguimos sempre aperfeiçoar-nos de alguma forma. A sabedoria divina institui princípios de violência e o espírito... Desculpem, institui princípios de violência, é isto? Jamais. Desculpem. Eu também sabia que a frase me estava a soar mal. A sabedoria divina jamais institui princípios de violência e o espírito, em situações que agravem os seus próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça.
Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito, antes da reencarnação, que assinala para si mesmo um casamento difícil. Então, se achamos que temos um casamento difícil, talvez tenhamos sido nós a escolhê-lo de alguma forma. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Feita a ressalva, é razoável que se peça ao casal o máximo esforço para que não interrompam compromissos. Dois corações que se entregam um ao outro desde que se fundam nas mesmas promessas e realizações recíprocas passam a responder de maneira profunda aos impositivos da lei de causa e efeito, dos quais não podem efetivamente escapar. Se te encontras nas ondas pesadas de desarmonia conjugal, evoluindo para o divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menosprezes buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. E deixo-vos com o poema de Chico Xavier no livro Na Era do Espírito, que diz: não basta casar-se, imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimónio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposaste alguém que te constituía o mais belo dos sonhos e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigido tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo, em apoio da esposa ou do esposo, é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida promutada de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para mais alto, em plenitude de amor eterno. E então deixo-vos aqui só com esta frase que nos diz que casar é fazer dar certo todos os dias, então que nós saibamos nas nossas relações fazer por isto mesmo, completando os tais alicerces que falámos hoje e tentando fazer dar certo todos os dias naquilo que conseguimos. Podes continuar a dar mais uma hora de palestra. Já passei 10 minutos da minha hora, desculpem. Obrigada a todos e desejo-vos um resto de bom fim de semana. Obrigada.